E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro esse aqui, 6 horas da manhã. O segundo sempre às 5 horas da tarde. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo, tá? Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana que possa ser uma semana abençoada para todos nós. Você, todos nós, a sua família, todo mundo consiga realizar nossos sonhos, beleza? Essa semana, tá? Olha, neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar aqui, por exemplo, o Campeonato Carioca. Cara, embolou. A tabela tá toda embolada e tem jogo importante hoje envolvendo o Botafogo, porque se o Vasco vencer o Boa Vista hoje, o Botafogo vai terminar essa rodada do Campeonato Carioca fora do G4, fora das semifinais. Quero conversar com vocês também um tema que eu tava pensando ontem. Eu não sei se eu tô maluco, se é coincidência, ou se não tem nada demais, ou se faz sentido. Vocês vão colocar aqui nos comentários pra gente debater, pra gente trocar essa ideia. Cara, perceberam que todas as posições dos jogadores que estão se destacando no Botafogo, esses caras têm uma sombra ali no banco de reserva à altura. Já perceberam isso? Todo mundo que está se destacando no time do Botafogo, no banco de reserva, ele tem uma sombra. Qual a importância da gente ter sombras em todos os setores? Por isso que a gente cobra tanto elenco, por isso que a gente cobra tanto reforços. E para fechar, quero conversar sobre Luiz Castro, já envolve reforços também. Tá muito omisso, tá muito tranquilo nas coletivas, não tá cobrando nada, ele que sempre foi de cobrar, não tá falando mais de reforços, e eu tenho medo de lá na frente, caso aconteça alguma coisa aí de ruim pro Botafogo, aí ele comece a falar. Lá na frente vai ser covardia, tem que falar agora pra gente não chorar lá na frente. A gente tá esperando o Botafogo Way. Até agora o Botafogo que vai amassar todo mundo. A gente ainda não tem esse Botafogo com Castro, 1 ano já de trabalho. Quero conversar um pouquinho também sobre o treinador que eu gosto, que eu defendo, mas tem que falar também algumas situações sobre ele. Pô, mas deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino pra você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Estamos aí atrás de 300 pessoas até domingo pra gente bater a marca dos 26.500, conto com a ajuda de vocês. Será que a gente consegue até domingo aí 300 inscritos? Vire membro também se puder, R$ 2,99 ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Vambora, Campeonato Carioca, embolou. Tabela aqui do lado para vocês. Flamengo é o líder com 23 pontos, o Fluminense é o segundo com 19. Terceiro, Volta Redonda, ganhou ontem do Bangu por 4-0. Volta Redonda chegou aos 16 pontos, é o terceiro colocado neste momento. Ultrapassou o Botafogo, que neste momento é o quarto, com 16 pontos. Nos critérios ali de desempate, o Volta Redonda ultrapassou o Botafogo mesmo tendo a mesma pontuação. E o quinto colocado neste momento é o Vasco com 14 pontos. Porém, o Vasco joga hoje. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista e se o Vasco vencer o Boa Vista hoje, cara, o Vasco vai chegar a 17 pontos, vai passar o Botafogo, vai passar o Volta Redonda e o Botafogo vai terminar essa rodada na 5ª colocação. É isso mesmo. Se o Vasco vencer hoje, o Botafogo estará fora do G4. O Botafogo vai ficar na 5ª colocação, fora ali daquele grupo dos 4 primeiros que disputam ali as semifinais, tá? O que isso quer dizer, Iverson? Quer dizer, cara, se o Vasco vencer hoje, o Botafogo vai para 5º, o Botafogo não depende mais dele só. Vão faltar 2 rodadas para o campeonato terminar e o Botafogo não vai depender mais dele, porque o Botafogo na 10ª rodada, que é a penúltima, vai pegar o Resende, o Bangu pega o Fluminense, o Vasco pega o Flamengo. Aí isso aqui é uma coisa boa porque o Vasco tem clássico ainda contra o Flamengo, pode tropeçar. Madureira e Volta Redonda, beleza? Na última rodada, 11ª, tem Fla-Flu, isso aqui é bom também, temos ali Fla-Flu também, Vasco e Bangu, Botafogo e Portuguesa, Boa Vista e Volta Redonda. Gente, ou seja, o Volta Redonda, que neste momento está dentro do G4, o Volta Redonda tem 2 molezas, né? Podemos dizer assim. O Volta Redonda vai pegar o Madureira e o Volta Redonda fecha contra a equipe do Boa Vista, tá? O Boa Vista tá brigando para não cair, verdade, jogo difícil.
Então, cara, o que pode acontecer aqui, cara? Talvez a gente possa ter o Botafogo fora ou o Vasco. Isso mesmo. Ali vai ficar um grande talvez de fora. Talvez o Botafogo ou talvez o Vasco. Se o Botafogo vencer seus 2 jogos, Resende e Portuguesa, o Botafogo vai ter que torcer para tropeços do Vasco, para tropeços ali do Volta Redonda. Irmão, se o Vasco ganhar os 2 e se o Volta Redonda ganhar os 2, Fluminense e Flamengo fizerem seu papel, o Botafogo tá fora. O Botafogo não jogaria as semifinais. Então, cara, se o Vasco vencer hoje, é bom a gente secar o Vasco hoje, o Botafogo será o 5º colocado e não vai depender somente mais do Botafogo. Teremos que vencer os 2 jogos e ficar secando ali para os outros tropeçarem num campeonato carioca desse ridículo. O Botafogo tinha tudo para ser campeão da Taça Guanabara, agora a gente vai ter que fazer o nosso papel e ficar secando os outros. E se o Botafogo talvez ficar fora, a gente não quer, Deus livre e guarde, das semifinais, o Botafogo vai ter que ganhar a Taça Rio para ser o 5º colocado e ter a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, tá? Então o Botafogo tem a situação da Copa do Brasil também, teria que ganhar a Taça Rio, que é disputado do 5º ao 8º, para ficar em 5º e ter uma vaga à Copa do Brasil. Lembrando que a 6ª vaga é de um clube pequeno para a Copa do Brasil, um torneio que eles disputam ali no meio do ano. Coincidência, maluquice ou faz sentido o que eu estava pensando ontem sozinho e resolvi trazer aqui para a gente debater, né? As posições, cara, dos jogadores que estão rendendo no momento nesse Botafogo, a gente tem reservas à altura. Por exemplo, o PR está se destacando e o PR sabe, se ele não se destacar, ele pode perder a vaga para o Gatito, que já está voltando, né? O Cuesta tá jogando bem desde o ano passado, mas o Cuesta sabe, se ele não mantiver o nível lá em cima, ele pode perder a vaga para o Segovia, que é muito bom zagueiro. O Adrielson, querendo ou não, tem a sombra do Sampaio também. O Tietê tem a sombra do Marlon Freitas. Todo mundo falava, né? Marlon Freitas vai colocar o Tietê no banco. Então, o Tietê também vem mantendo a regularidade, vem jogando muito bem. Para mim, é o melhor jogador do Botafogo até aqui na temporada. O próprio PK, né? A gente não sabe como é que tá a situação do PK, se a lesão foi grave, tomara que ele volte logo. Se empenhando bastante, porque sabe que o meio-campo ali tá recheado de opções e o PK estava ali se empenhando para ser titular, para ganhar a vaga. O próprio Gabriel Pires, que a gente tem elogiado, Pires sabe, se ele não se empenhar. Tem Eduardo voltando, o próprio Lucas Fernandes, que já voltou. Então, será que é coincidência, cara? Por que o PR, por que o Cuesta, por que o Adrielson, por que o Tietê, por que o próprio PK se empenhando, Pires? Esses caras vêm rendendo, vêm jogando bem, e esses caras, todos eles, tem a coincidência de ter uma sombra à altura no banco de reservas, né? Coisas que não acontecem na lateral direita, que é Rafael e Daniel Borges. Um deve olhar para a cara do outro e rir. Agora tem o de Plácido. O próprio Tiquinho Soares está bem confortável. O reserva do Tiquinho é o Janderson e Matheus Nascimento. As pontas, Piazon, Vitor Sá brigando com o Luiz Henrique, cara. Brigar com o Luiz Henrique, com todo respeito, também é brigar com ninguém, né? Piazon e Sal. Então, assim, as posições que a gente mais está reclamando que os jogadores não estão rendendo são posições que os caras estão confortáveis. O Tiquinho hoje tem medo de perder a vaga para quem? O Marçal. Eu não vou nem botar o Marçal, porque o Marçal também não tem reserva à altura, mas o Marçal tá fazendo uma temporada até aqui ok. Mas o Tiquinho tá confortável. A lateral direita também fica confortável para o Rafael, para o Daniel. Os pontas estão confortáveis. Então, por isso que a gente cobra elenco, por isso que a gente cobra reforços, para todas as posições, esses caras terem uma sombra, para não poderem ficar ali acomodados, né? Porque ou joga bem, ou corre atrás, ou vai ficar no banco. Então, é por isso também que a gente cobra. Comentem aqui se vocês acham coincidência, se é maluquice, ou se faz sentido aí isso que eu tô falando. Fica aí que eu já volto para conversar um pouquinho com vocês rapidamente sobre Luiz Castro, falar um pouquinho sobre o trabalho também do técnico botafoguense. Voltando aqui pra gente finalizar, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp. Eu conto com a ajuda de vocês pra gente continuar crescendo cada vez mais. Olha, Luiz Castro, cara, quero falar um pouquinho sobre ele. A entrevista coletiva ontem pós-jogo, tava bem estressado, falando muito sobre a arbitragem, sobre os policiais.
Mas, ô Castro, você tem razão, reclamou da arbitragem que foi ruim, falou dos policiais que te empurraram, mas eu tô sentindo falta, Castro, de você reclamar um pouquinho, cara, nas entrevistas coletivas, sobre o que você tá precisando, cara. Você sempre foi um cara de reclamar, você sempre foi um cara de questionar, e eu sempre te admirei por isso. Tu sempre falou que o gramado do Lunier era bom para estacionar carro, que ano passado a gente tinha elenco de Série B. Você chega no começo dessa temporada dando a primeira entrevista coletiva no Lunier, falando que quer reforços, que todo treinador quer reforços, só que de repente você parou de reclamar, de repente você parou de questionar. Eu não sei se internamente você está cobrando, se internamente você está pedindo reforços, mas publicamente você parou de falar e a torcida não tem como saber, beleza? O que eu estou querendo dizer com isso? Você está satisfeito com o Piazon na direita? Você está satisfeito com o Daniel Borges? Se você não está satisfeito e se não estão te dando, quando você tiver a oportunidade de falar publicamente, fale para a torcida saber, para a gente saber que você está cobrando reforços, você está querendo reforços, porque, irmão, você também tem que ser cobrado. A comissão técnica recebe mais de 1 milhão por mês e a gente está esperando o Botafogo Way até agora. Cadê aquele Botafogo Way que ia amassar todo mundo, que ia atropelar todo mundo? A gente não tem 1 ano de trabalho. A gente não sabe até agora se o Botafogo é reativo ou se o Botafogo é propositivo. Ah, preciso de peças para dar o Botafogo Way. Precisa de peças? Não estão te dando? Então, irmão, joga pra torcida. Mostra pra gente, senão a conta vai cair em cima de você. Porque sabe qual é o meu medo? O meu medo é Deus livre e guarde. O Botafogo seja eliminado quinta-feira pro Sergipe na Copa do Brasil, que seria uma vergonha absurda. Aí o Castro decide na coletiva falar: fomos eliminados porque não me deram peças, fomos eliminados porque o time é fraco. Aí não adianta. Você tem que reclamar antes de alguma coisa ruim acontecer. Então eu tô sentindo falta. E outra, mesmo com as peças ainda não chegando, você tem a obrigação de fazer esse time atual evoluir. É você que bota o Piazon na direita, é você que escala o Daniel na direita. Então, irmão, faça esses caras jogarem bola. Concordo que precisamos de peças, mas enquanto não chega, faça esses caras evoluírem. Porque você que bota o Piazon na direita, cara, não é a gente não, tá? Então, tô sentindo falta do Castro reclamar publicamente. Eu sei que talvez isso nem seja a forma certa dele fazer, mas vai ficar difícil depois ele querer reclamar caso alguma coisa ruim aconteça, tá? Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, se cuida e fiquem com Deus, boa segunda, boa semana, tamo junto sempre, 5 horas da tarde eu tô de volta com tudo que pipocar, Fogão, gosto mais de você do que de mim.